eu vou falar sobre os diferentes, que são pessoas que nascem com alguma deficiência física. E aí eles enfrentam algumas dificuldades nesse reino, porque é uma lei injusta que impede que eles sejam felizes. E é muito bom falar desse tema, porque o protagonismo das pessoas com deficiência para criar mais empatia, né? Crescer a empatia. Nós temos também na editora a Bruna Neves, a autora Bruna Neves, que é uma pessoa com deficiência. E quando a Bruna ficou sabendo que nós falaríamos sobre esse tema, ela ficou muito feliz. E aí eu fiz umas perguntas para a Bruna, né? Porque eu tinha que ouvir uma pessoa com deficiência, a opinião dela. Aí eu perguntei para a Bruna, né, o que ela achava, por exemplo, como que nós deveríamos nos referir às pessoas que nascem com deficiência. E eu vou aqui falar o que a Bruna, tá, disse para mim. Ela falou que acha correto falar pessoa com deficiência, porque demonstra que a pessoa vem antes da deficiência. Ela diz que não reduz a pessoa à deficiência. Ela é uma pessoa como qualquer outra. Então ela tem seus defeitos, ela tem virtudes, erros e acertos, né? Então o correto é falar pessoa com deficiência, né? Ou assim, PCD. É importante isso, porque não pode se falar, por exemplo, uma pessoa que é surda, não pode chamar de surdinho, por exemplo, ou surdo-mudo. Surdo-mudo é um termo incorreto. Por muitos anos nós falamos, né? Surdo-mudo. Mas uma pessoa surda não significa que ela é muda. Ela só vai ser muda se ela tiver algum problema nas cordas vocais, né? Ela só não usa a fala, a parte oral. Embora alguns surdos usem também, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas é importante nós conhecermos essas pessoas, como elas vivem, né? Os seus desafios, porque aí nós entendemos como elas vivem. O que acontece com elas? Então é importante ter histórias, cada vez mais histórias, de protagonistas ou não, coadjuvantes também. No caso da Bruna, o livro dela não é uma ficção, é um livro de vida cristã, Filhas do Deus Vivo. Eu li esse livro não faz muito tempo, é muito edificante. A Bruna ela fala um pouquinho, né, da experiência dela, tal, testemunho, né? Mas não é isso que trata o livro. Ela vai falar sobre as filhas de Deus e a importância, né, de você se reconhecer como filhas de Deus. E aí eu falei para a Bruna também qual que era, né, o maior desafio, o que ela achava do maior desafio. Eu pensei que ela falaria assim, mas a falta de acessibilidade, mas ela não falou isso. Eu vou ler exatamente o que a Bruna falou. Ela disse assim: a atitude das pessoas sem deficiência em relação às pessoas com deficiência. Não enxergar a pessoa com deficiência como ser capaz de exercer uma profissão, capaz de formar uma família, capaz de amar. Essas são palavras da Bruna Neves. Ter seus desejos, suas vontades, ter a capacidade de tomar suas próprias decisões. Palavras da Bruna. Então, o que ela acha mais difícil é a atitude das pessoas. Por isso que é importante nós falarmos desse assunto. Quanto mais eu gosto muito de uma frase, conhecer para ajudar. Quanto mais eu conheço a realidade de outra pessoa, mais eu tenho condições de ajudar, compreendendo como aquela pessoa vive, sem julgar também, sem usar palavras que eu não deveria. Nós vamos aprendendo. Quantas vezes você ouviu falar, tá dando uma desculpa de aleijado da mulher? Eu cresci, eu vi isso. E de repente naquela época a gente não pensava que era errado, mas é errado. É errado. Então nós temos que tomar muito para falar, você não está enxergando, você não enxerga, você não escuta, você parece que é surdo. Às vezes é uma coisa comum do dia a dia, mas que machuca as pessoas. Isso é uma atitude capacitista. Quando eu escrevi Reino de Aquários, eu não conhecia essa palavra. Capacitismo, eu não sabia que era isso. Se você ouvir essa palavra, parece que é uma coisa boa, né? Capacidade, coisa boa, capacitista, de capacidade, não é. É o preconceito com outras pessoas.
mostrar que elas não são capazes, sabe? Você de repente olhar uma pessoa e falar, nossa, mas ela casou? Como assim ela tem filho? Mas ela é cadeirante. Isso é uma atitude capacitista. Então nós temos que consertar isso a cada dia. Então quanto mais eu conheço pessoas assim, na ficção ou não, a ficção ajuda muito. Porque você vai entrando na história ali, por exemplo, a Rina de Equine. Você entra, ela não tem um braço direito. É uma professora de artes. Você começa a entrar na história dela, conhecer a vida dela. Isso vai nascendo o quê? Empatia. Aí você vai conhecer alguém também no seu dia a dia, muda a maneira de ver. Eu já recebi relatos de leitores que falaram, olha, depois que eu li essa história aí do Qualis, eu mudei a minha maneira de ver uma pessoa com deficiência. Eu mudei. Isso é muito importante, né? É gratificante também. Então nós temos que rever a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar também. De repente acostumou falar toda uma vida, não, vamos mudar, magoa alguém, machuca alguém, então eu não vou falar. Isso que é importante. Aí eu tenho um relato de uma leitora, ela chama Josenaide. Tem a avaliação ali na Amazon, você conferir, eles falam ali. A Josenaide, ela diz assim, a lei dos diferentes, em um reino que se dizia de iguais, me lembra essa sociedade na qual vivemos e que tanto menosprezou, aprisionou e humilhou meu irmão, que também possui uma deficiência física. Por muitos anos convivi com pessoas diferentes, entre aspas, que a sociedade chama de especiais, aspas também. Vi e senti de perto suas dificuldades, por isso o livro da Tânia me impactou tanto. É uma pessoa que vive com uma pessoa com deficiência. Isso que é importante, até na ficção você retratar. Fala que ela colocou entre aspas especiais, é outra maneira que às vezes nós falamos, especiais. Às vezes, é um anjinho, né? Não é assim que nós devemos falar, é pessoa com deficiência. Outra leitora, até ela esteve aqui hoje, Jaqueline, livro para hoje, ela disse assim, o reino de Equalis é um lugar incrível, que encanta nossos olhos e nos faz querer viver por lá. Mas apesar de Equalis significar iguais, lá existem os chamados diferentes, que mesmo sendo bem cuidados pelo rei, na verdade não vivem nas mesmas leis. É o que alguns leitores falam exatamente isso, porque Equalis, eles eram bem cuidados, não tinha necessidade se a pessoa não podia trabalhar, não tinha necessidade de vestuário, de alimento, de moradia, né? Só que é justamente o que os leitores falam, não é só isso que a pessoa precisa, a pessoa precisa de respeito, não é só, né, chamar assistencialismo, não é só isso, é respeito, é isso que as pessoas precisam, não é simplesmente, até tem a leitura que diz assim, ó, o livro traz uma importante noção de que nem tudo que o ser humano precisa na vida é alimento, casa, assistência, afinal, somente sobreviver não é viver. Eu gostaria também de falar, eu falei sobre surdo, e tem um rapaz que eu sigo no Instagram, ele chama Alex Bill Jr. O Instagram dele é Alex Bill JR. E ele é surdo, mas é um surdo oralizado. É um surdo que fala, ele fala. E aí é interessante como o Alex, ele motiva as pessoas. E aí ele conta que ele começou a falar, fez um vídeo lá e as pessoas começaram a olhar ele torto. Só que ele sabia que também teria o preconceito. Ele sabia disso, porque a voz dele é diferente. Ele mesmo diz, a voz não é uma voz que a sociedade está acostumada. Porque como ele não ouve, a voz dele vai ser diferente. E eu fico muito inspirada quando eu vejo, se você puder seguir, o Alex Bill Jr. Ele tem um livro, eu acho que lançado recentemente, tá? Vou encontrar o nome depois. O livro do Alex. Ele falou que, eu até vi comentário, não gosto da sua voz, não gostava da sua voz, e ainda continuo não gostando. Às vezes tem esse tipo de
comentário. Ou você é muito bonito para ser surdo, outro tipo de comentário. Só que ele falou assim, olha, eu sabia que eu ia ser exposto, mas mesmo assim eu tô continuando. Por quê? Porque é superior, sabe? As mensagens de motivação é superior. Eu sei que eu estou ajudando, que eu estou inspirando. Então por isso que é importante, quanto mais você, por exemplo, pai, mãe, falar com seu filho, ou seu filho puder conviver com as pessoas com deficiência, seu filho vai crescer de maneira diferente, sem esse preconceito que muitos têm. Então é importante, né? Fala-se muito de escolas especiais, né? Fala-se disso da inclusão. Importante filhos, né, estarem ali junto com pessoas com deficiência, juntos. Né? Claro que tem algumas pessoas que de repente precisam de mais cuidados, precisam de mais atendimentos, mas é importante estar numa mesma classe, isso chama-se inclusão e não separar. Em Reino de Arquales, nós tivemos isso. Os diferentes estudavam em escolas especiais. Todos eles. Não havia essa inclusão. E nós temos essa discussão na nossa sociedade, até hoje, né? Com as mudanças de lei, né? Faz muita confusão. E nós vemos da importância, né, de estar ali junto, estudando junto, crescendo junto, né? É bom para todos, é enriquecedor, né? Para todos os lados, né? E teve algo também que eu perguntei para a Bruna Neves, eu falei para ela sobre a literatura, sobre o que ela pensa sobre o protagonismo das pessoas com deficiência. E ela falou assim, a literatura é um instrumento que serve para dar voz a essas pessoas, que muitas vezes estão esquecidas e marginalizadas pela sociedade. Eu vejo a escrita como um instrumento para que essas pessoas possam ter visibilidade. Para mim, é a Bruna, a escrita também é um dos propósitos de Deus para a minha vida. É como eu escrevi em meu livro, conto um pouco de minha história. Eu sempre tive vontade de compartilhar a palavra de Deus. E em certo momento eu não sabia como fazer isso. E a escrita me possibilitou transmitir a mensagem e expressar o que tinha dentro do meu coração. A escrita nos possibilita, enquanto pessoa com deficiência, deixar o nosso legado e transmitir a nossa mensagem. Essa palavra da Bruna, tá? Do livro Filhas de Deus Vivo. A Bruna que mora em Pará, distante, com certeza ela gostaria de estar aqui, né? Mas as palavras da Bruna estão aqui, na Bienal do Livro de São Paulo. Então é muito importante cada dia mais nós falarmos sobre esse assunto, para mudar a nossa maneira de pensar. Nós podemos fazer isso. O mundo se torna melhor, nós podemos. Então a literatura é algo que enriquece. E tanto uma ficção quanto não ficção. É algo que enriquece. Quanto mais você colocar um personagem cego, aqui em Reino de Arquales tem personagem cego, tem personagem surdo, tem a Rina que não tem um braço. Você vai ver a história deles. Tem esse rapaz surdo aqui da história, o Faon, era escondido pela família. O pai tinha uma posição grande no governo e as pessoas não sabiam que era filho dele, achavam que era um sobrinho quando precisava ser dito. Ele vivia escondido, vivia em escolas especiais e não era levado pela família nos eventos que a família participava. Então, isso não pode acontecer. As pessoas com deficiências podem estar no lugar que elas quiserem. Não é receber um olhar, de repente você está num ônibus, alguém, um cadeirante vai subir. Você sabe que vai ter um mecanismo para descer, né? A pessoa vai entrar com a cadeira, tem um tempo. E a pessoa está lá, ela vai trabalhar normalmente, né? Não é como vai em casa. O que acontecia, muitas vezes, a pessoa com deficiência fica dentro de casa escondida. E não é para acontecer isso. As pessoas é para trabalhar, é para viver, é para estudar, para estar junto com as outras pessoas. Porque como a Bruna Neves, isso é uma pessoa como qualquer outra. E a diferença é que é uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Outra maneira correta de falar, né? Não uma pessoa normal. Dizendo, aquela pessoa é normal, a outra é com deficiência. Não. Uma pessoa com deficiência e
maneira de falar, mudar muita coisa. É uma ajuda pequena? Ah, você pode pensar que é pequeno, não. É precioso, se cada um fizer a sua parte, muda. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, esse evento aqui no estande da Unibooks, falando sobre as pessoas com deficiência. Eu quero mandar um forte abraço para a Bruna Neves, um forte abraço, as suas palavras estão na Bienal. Tá? A editora também tem outra, né, escritora, o livro Castigo da Espera, da Lana, né, ela lê uma pessoa com deficiência. É outro livro, né, muito importante, que o livro da Lana, Castigo da Espera, outro livro edificante, ela vai falar também sobre o seu testemunho, e é um livro edificante. Outra pessoa com deficiência, sendo protagonista na literatura. Então, que mais e mais pessoas possam ser, é o que nós estamos precisando a cada dia. Então, eu quero dar um forte abraço para todos, certo? Aqueles que estiveram aqui na Bienal, muitos abraços aqui, né? E você que não pôde vir, né? Como a Bruna, como a Lana também, que não pôde estar aqui. A Bianca, né? A Bianca faz um trabalho lindo, né? De dança. Ela gostaria muito de estar aqui. Esse é o livro da Bianca, dançando sob a luz da palavra. Eu li esses livros recentemente. Ela estaria aqui hoje, né, fazendo livros, interpretar. Então seria muito importante, né? Mas ela ficou doente. Ela falou comigo essa semana e não teve condições de viajar. Mas a Bruna faz um trabalho muito lindo, né? Então, também um forte abraço para a Bianca. A Bianca é a Ana e a Bruna. Um forte abraço para essas autoras da Unibooks. Um forte abraço. Uma alegria poder falar sobre o conteúdo de vocês. É protagonismo. Vocês estão falando, a palavra de vocês está gravada. Está edificando muitas vidas. Agradeço por essa oportunidade da Unibooks, né? Agradeço Carla, Vande, Pastor Enéas, né? E se você não conhece meu livro, Reino de Aquários, eu agradeço. Um forte abraço.